Boa tarde, pessoal. Então, eu me chamo Anderson, sou o coordenador de tecnologia da Convenção Nacional, agora que a gente vai estar realizando em outubro. Então, a ideia hoje é a gente tá trazendo uma das nossas trilhas de conhecimento, né? Que é, então, o empreendedorismo, né? O empreendedorismo, ele é uma trilha importantíssima que vai estar durante a Convenção Nacional. Então, a ideia é a gente tá debatendo um pouco sobre isso. Então, hoje eu estou aqui com o Eliabe, né, representando a Atos Produtoras, e também com o Evandro Canelo, da Rede Sul. Então eu vou estar fazendo algumas perguntas para vocês, né, sobre essa questão de empreender, quais são os desafios, né, o que vocês enfrentam no dia a dia, né? O empreendedorismo, ele é muito importante, né? Eu digo assim, eu acho que Chapecó, por exemplo, nossa cidade aqui, ela é do tamanho que ela é, porque no passado a gente teve pessoas que tiveram a coragem de empreender, né? Nomes muito fortes. O nome de Chapecó, na década de 90, ele foi projetado, né? Um dos maiores frigoríficos, infelizmente foi a falência, era o frigorífico Chapecó, na pessoa do seu Plínio Arlindo Denez, né? Mas a gente teve outros empreendedores que projetaram Chapecó aí, Aurora, Cooperalfa, enfim. Então, Chapecó é desse porte graças ao empreendedorismo. Então, eu vou estar fazendo algumas perguntas aí para vocês, tá? Eu posso começar, então, com você, Eliabe. Então, como que surgiu a ideia do seu negócio? Então, contar um pouco da minha história, né? Eu já tenho a minha formação, eu sou gestor em TI, então isso que eu me formei, a minha última empresa que eu trabalhei de CLT, eu trabalhava nessa área, obviamente. E no meio do caminho, a empresa, o proprietário da empresa começou a direcionar as minhas funções para atender o marketing. E aí ali eu entendi que eu não tinha nada de TI. Que a minha conexão não tinha nada a ver com TI, e aí eu tive essa conexão com o mundo da comunicação. Aí eu comprei uma câmera, comecei a fazer fotografia, até que eu virei sócio de uma produtora, que eu fiquei 3 meses lá, algumas coisas não bateram, não deram fit com a minha forma de trabalhar, e aí depois disso eu acabei saindo da empresa que eu estava, fui para uma outra produtora, a outra produtora não trabalhava com material publicitário até então eu entrei lá justamente para começar a expandir, e eu fiquei lá por 6 anos e meio. Então, startei a parte publicitária dentro dessa produtora, e ali alguns caminhos começaram a me direcionar para a parte do empreendedorismo. E aí, no final, comecei a conversar com alguns donos de empresa e tudo mais. E teve um deles que acabou me dando assim muitos choques de realidade, né? Hoje eu agradeço ele, mas na hora eu queria matar. Porque eu falei para ele, cara, a gente é amigo e tudo mais, e você acaba nunca comprou de mim. E aí ele falou para mim, cara, me desculpa, mas eu não vou comprar de você porque eu não compro de uma empresa que eu não me conecte com o dono. Na hora aquilo me machucou. Hoje a gente entende que, claro, ele falou isso e teve um motivo para isso, né? Porque você não vai no mercado e compra do dono do mercado, né? Você, obviamente, reservando as devidas proporções, né? Mas aquilo eu entendi que era uma mola propulsora para eu começar a empreender. E aí eu comecei a analisar, fazer uma pesquisa de mercado e tudo mais, até que um dia eu decidi sair da empresa que eu estava. Eu não queria montar uma produtora, mas eu também não aguentei mais ficar lá onde eu estava. E aí saí, veio a calhar, hoje eu tenho um sócio, questão de 1 mês mais ou menos depois que eu saí de lá, meu sócio me ligou e cara, vamos fazer uma sociedade? Por quê? Porque meu sócio ele é muito operacional. Então ele já trabalhava na área, já ganhava com isso, mas ele não tinha nada profissional no sentido de processo, venda e tudo mais. Então eu comecei a analisar, daí fui para uma outra pesquisa, falei, cara, como é que eu vou sair e vou montar uma produtora concorrente da onde eu trabalhava? Aí um amigo meu, empresário também, ele falou, cara, é o jogo dos adultos, né? Não deu certo lá, faz parte do negócio. Então fazem 2 anos já que eu tô com a produtora, e foi mais ou menos assim que hoje eu não faço mais foto e não faço mais vídeo, mas eu tô à frente do comercial, da parte estratégica e tudo mais da produtora Atos. De gerenciar a operação, de gerenciar a operação. Muda um pouquinho o lado, né? E exato. Com certeza os desafios, né, aumentam ao longo do tempo. E você, Evandro, como é que nasceu a ideia do teu negócio?
Gostei bastante que ele me falou, não tinha ideia de abrir meu negócio e tal, e empreendedorismo é mais ou menos assim, a gente no Brasil é meio cuspido ao empreendedorismo. Vocês já pararam para notar que não tem nenhuma mãe que diz assim, meu filho vai ser empreendedor? Não, e nenhuma criança pede pra criança, qual que é o teu sonho? Meu sonho é ser médico, Advogado, ser jogador de futebol, médico, bombeiro, policial, engenheiro, mas a criança não diz assim, né? quero ser empreendedor, quero empreender. Verdade. Então, culturalmente, nós não fomos ensinados no nosso país a empreender. Até porque a gente tem uma grade curricular na escola que eu acho que não ajuda muito, né? A criança pensar fora da caixa. Não tem educação para ser empreendedor, você tem que aprender no campo de batalha. Mas eu posso dizer que também tem uma questão de personalidade de cada um, porque eu empreendi já desde criança. Eu com 12 anos já tinha que tocar o bar do meu pai, porque meu pai trabalhava fora, nós tínhamos um bar, então eu estudava meu período tinha que cuidar daquele bar. Não era tempo que você tinha mesada, essas coisas, então vindo uma família humilde, aí você tem que se virar. O que aparecia pra gente fazer, eu e meus amigos lá no bairro, que eu morava lá no São Cristóvão, nós fazíamos. Então eu catava latinha, catava alumínio, carpia, cortava grama, para arrumar um dinheiro. Daí jogava videogame, fazia as coisas, comprar salgadinho, refrigerante. Isso já desperta esse espírito meio que empreendedor. Às vezes, quando fiquei um pouco maior, assim, que eu era adolescente, queria ir numa festa, não tinha dinheiro, pegava uma roupa mais antiga que eu já não usava, negociava, vendia. Então, isso meio que vem dali. De você acabar empreendendo já com base até mesmo na tua personalidade, nos teus instintos. Isso eu sempre carreguei comigo. Porém, a vida vai te direcionando e tal, não tive muita oportunidade, comecei minha jornada de trabalho profissional com carteira assinada, eu tinha 16 anos, então fui trabalhar numa fábrica de móveis, lixava móveis, assim. Depois eu virei pintor autônomo, isso eu trabalhei uns 2 anos pintando, e aí era um trabalho que até remunerava bem, só que tomava muito calote. Os caras não pagam, né? Eles não tem contrato e sofre para receber. Um dia eu pintando uma casa, tava pintando lá perto da RIC lá. Uma casa lá, sempre teve umas casonas ali naquela região. Eu tava lá, peguei uma casa, empreitei lá, tava pintando o telhado. Tava pintando com pistola, assim, tava um calor desgraçado. Aí eu resvalei e caí na piscina do cara, assim. Daí aquilo me deu um choque. Eu já tinha feito 18 anos. Uhum. E então eu pensei, preciso arrumar um trabalho com carteira assinada, porque tu traz essa segurança, né? Se eu me quebro tudo, ou se eu morro aí eu fui, na época, isso foi em 2005, gente. Chapecó já era grande, desenvolvida, mas não tinha tanta oportunidade como tem hoje. Bem que você citou, né, LBL, você pega assim hoje um celular, você estuda marketing digital, você tem oportunidade, porque todas as empresas hoje, elas têm que estar na internet, elas precisam produzir conteúdo, elas precisam se posicionar. O próprio podcast é um meio de aparecer, de se posicionar, de gerar conteúdo, de divulgar, não é? E naquela época não tinha tanta oportunidade, então onde é que você ia para arrumar trabalho? Você ia no frigorífico. Ali não tinha erro, né? Eu tinha o segundo grau, fui pra Sadia. Aí peguei lá chão de fábrica, fiquei lá 4 anos. E assim, o bom do frigorífico, eu sempre digo, ele te ensina você dar valor para trabalho, porque assim, é pesado o negócio, né? Ficava 13 horas assim dentro do frigorífico. E ganhava pouco. O meu base era 465 na época. Então aquilo vai te castigando quando você entende que não vê muita perspectiva de crescimento. Aí eu tive outras oportunidades. Eu passei em um concurso na polícia, que na época ainda não precisava faculdade e tal, mas daí não conseguia avançar nas etapas mais adiante. Aquilo me frustrou bastante. Mas aí apareceu uma oportunidade para eu trabalhar vendendo consórcio. E aí eu comecei a vender consórcio, mais ou menos parecido com você. Assim, eu trabalhava numa empresa, eu não concordava com a cultura daquela empresa, não achava que eles faziam certo, fiquei lá 1 ano e 10 meses e, mais uma vez, né, o negócio cuspiu assim pro empreendedorismo. Falei, tem que sair desse negócio aqui, porque não tá de acordo com o que eu tive de educação, de criação, enfim. E daí surgiu o negócio do Estádio. Eu já estava fazendo faculdade nessa época, né, formado em Ciências Contábeis, e estava bem no período Tem um período na faculdade de Ciências Contábeis que você aprende a abrir uma empresa.
Então, você faz na prática a abertura de uma empresa. Já aproveitei a fome, com a vontade de comer, já estava naquele... Vai saber de uma coisa? Vou dar um peitaço aqui, eu tinha uma reserva financeira. Isso também sempre foi um lado meu que sempre eu consegui cultivar essa parte de educação financeira, uma parte que é importante no empreendedorismo. Hoje até, depois eu me especializei, né? Hoje eu tenho pós em gestão de investimentos e educação financeira, uma coisa que está na cultura da nossa empresa, que eu trato muito com os nossos clientes também. E com aquela reserva eu consegui dar esse início. Daí consegui um sócio, depois também não deu certo com aquele sócio. Hoje eu fiquei sozinho, assim, depois de uns 3 anos e meio. Mas a gente conseguiu, deu start. Começamos em um escritório que era bem menor do que é hoje, e foi indo, e vamos completar agora 15 anos. Muitos desafios, muitas crises macroeconômicas, e o país sempre naquela oscilação, e troca governo e entra governo, e chegamos aqui. O empreendedorismo é algo que eu costumo dizer assim, ele é algo extraordinário, porque ele te ensina. O empreendedor, ele tem que estar sempre aprendendo, ele nunca pode achar que ele já é, ou que ele já chegou em algum lugar. Então isso é uma coisa boa, porque como profissional e como pessoa eu cresci muito nesses 15 anos. O empreendedor, ele tem que... ele não tem aquele horário, né, fixo assim, ele tem que trabalhar o quanto for horário necessário, né, pra... Não, ele tem horário, né? 365 dias por ano, 7 dias por semana, 24 horas por dia. É aquilo que esses dias eu estava conversando com o proprietário de uma empresa aqui, uma empresa grande, o pessoal da BS Áudio. E aí ele estava comentando justamente isso, que o empreendedor, ele tem obviamente o ônus e o bônus, né? Então, qual é o bônus do CLT? O bônus do CLT é 13º, é férias, é 30 dias em casa, né? Isso é o que a lei prevê. Mas o empresário, ele tem o bônus, ele não tem a obrigatoriedade de chegar todo dia no mesmo horário. Ele não tem a obrigatoriedade, no caso por um regulamento, por um ponto, alguma coisa nesse sentido, que ele precisa estar todos os dias no trabalho, que ele precisa ficar até as 18 horas. Então, no papel, de fato, não tem essa obrigatoriedade. Mas as contas chegam. Então, por outro lado, essa obrigatoriedade ela vem, né? Então, ninguém está dizendo, tu saiu mais cedo, tu saiu mais tarde. E eles estão dizendo justamente isso. Não, porque o chefe chega a hora que ele quer, não sei o que, mas todos os dias ou todos os meses as contas estão sendo pagas. Se elas não forem pagas, você entra na justiça. Então, é justamente isso. Não tem aquela obrigatoriedade no papel. Mas indiretamente, no sábado de tarde, você vai responder ou não o cliente? Tem que responder. Porque as contas, né, elas chegam para pagar, e como tu bem disse, né, Evandro, o nosso país ele está sempre numa oscilação, né, macroeconômica, então a gente tem que estar sempre preparado para vários cenários. Uma outra pergunta para vocês: qual foi o maior desafio no início e como que vocês superaram isso? Então, são diversos os desafios, na verdade, né? Principalmente no início. Eu estou aqui do lado do empreendedor que tem 15 anos, então eu estou há bem menos que isso. Mas, ao mesmo tempo, eu diria que o meu primeiro maior desafio foi essa questão do medo. Porque no último lugar que eu estava, minha última conversa com o dono da empresa foi: cara, eu acho que você tem que pegar e tem que virar representante comercial, que combina mais com o teu estilo, já tem uma carteira formada. Então, querendo ou não, vem aquele medo, né? Vem aquele, será que eu vou fazer? Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? E o meu segundo maior desafio, eu diria, que foi a questão da cultura de onde eu era inserido, porque meu pai e minha mãe nunca foram empresários. Então, meu pai e minha mãe sempre trabalharam de funcionário e tudo mais. Então, você vem... E não que eles não me apoiaram, né? Mas você vem com esse negócio na mesa. E se o mês que vem não tiver dinheiro? E se a semana que vem não tiver dinheiro? E como é que eu vou comer? E como é que eu vou pagar? Então, eu diria que um dos meus maiores desafios foi eu sobrepor isso. Porque aí depois você entende, quando você começa a caminhar essa jornada, trilhar essa jornada, você chega à conclusão que a vida do empresário é essa. E se o cara tiver um faturamento de 100 mil, ou se o cara tiver um faturamento de 50 milhões no mês, é a mesma coisa. Por quê? Porque para o cara faturar 50 milhões, o custo dele vai ser muito mais alto do que o cara de 100 mil.
Então, no fim das contas, o desafio é o mesmo. O imposto vai ser mais alto, tudo vai ser mais alto. Então, quando você entende, você sobrepõe essa barreira, aí você começa a viver de fato o mundo do empreendedorismo. E aí entra dentro do que vocês comentaram há pouco, que é a nossa onda, né? O Brasil, infelizmente, ele tem uma onda. A gente não consegue crescer uma rampa, né? Isso, pelo menos, que eu pesquisei, que eu estudei, que eu vivi, tu não vê essa onda. Tu não vê essa rampa, é sempre uma onda. Uma hora tá lá em cima, uma hora tá lá embaixo, uma hora... Enfim, então a gente tem que saber a lidar com esses desafios, né, que são impostos para nós. E o terceiro desafio, eu acho que é você aprender a resolver problema. Porque a vida do empreendedor é resolver problema. Se não é... Se tá com o caixa ali, um funcionário bate um carro, ou quebra um equipamento, ou estraga não sei o quê, ou o governo resolve aumentar imposto, ou muda questão tributária, enfim. Então eu diria que seriam basicamente esses os meus desafios iniciais, né? Porque depois que tu sobrepõe, fazer uma empresa, isso, aquilo, acho que isso já se torna mais fácil, né? Tem algumas coisas que são ainda mais profundas do que você ir lá e constituir um CNPJ, né? Então seria basicamente isso. E você, Evandro, quais foram então os teus maiores desafios e como que você conseguiu superar isso? Eu concordo com o que o Eliabe falou, trouxe muito bem aqui, e até complementando a parte dessa questão que não tem mesmo diferença. O empreendedor, ele vive com medo. A gente não pode romantizar o empreendedorismo como os influencers ou outros aí fazem nas redes sociais, entendeu? Não é uma coisa linda, maravilhosa, que você começa e vai ficar rico rápido. Muito pelo contrário, a taxa de mortalidade, segundo o Sebrae, é altíssima, né? Menos de 2 anos, né? Em 5 anos, até 5 anos, mais de 90% das empresas, talvez, que são abertas, fecham. Justamente porque falta preparo, falta condições de segurança de negócios, segurança jurídica, esse manicômio tributário que a gente vive no país esfola o empresário, o empreendedor é visto como o vilão da história, então tudo isso acaba dificultando, são desafios que todo empreendedor enfrenta no começo. No meu negócio em si, o que eu enfrentei de desafio no começo foi justamente a parte de ser uma empresa desconhecida, não ter nome, não ter marca, então fica aquela desconfiança. Trabalhar com um produto financeiro que no começo a gente, quando começou, era só consórcio, né? Hoje a gente se transformou num hub de soluções financeiras, então tem outras marcas, outros produtos, mas no começo era só consórcio, então aquela desconfiança. Consórcio já é um produto que tem essa desconfiança no mercado, por mais que seja um mercado maduro, com mais de 60 anos no Brasil, mas ainda tem aquela coisa, será que não é golpe? Será que funciona? Será que não funciona? Então você enfrenta essas dificuldades iniciais. Um desafio também foi para mim, porque eu era vendedor, tinha uma remuneração variável, era alta essa remuneração. Depois eu, como empreendedor, eu só podia ter um prolabore, eu não ganhava mais pelas comissões das vendas que eu fazia. Eu tinha que manter a empresa, manter funcionários. Então eu tive que reduzir bastante o meu padrão de vida na época para conseguir fazer caixa na empresa. Um erro que eu percebo de muitos principalmente pequenos empresários, né? Porque só filhote de baleia nasce grande. Então, todo mundo começa, né? Todo mundo tem um começo. O cara começa a crescer um pouquinho e aí ele saca a própria empresa, né? O cara vai lá, compra casa, compra carro, e zera a caixa da empresa. Né? Da empresa é a questão pessoal. Isso aí. Esse é o princípio da entidade na contabilidade. Entidade. Então, separar, aí isso para mim não foi difícil porque eu estava inserido, estava estudando. Enquanto eu empreendia, eu estava fazendo ainda ciências contábeis, então isso me trouxe uma base muito interessante de negócios. E a minha esposa, que eu conheci também nessa época, que a gente casou, ela também se formou em ciências contábeis, hoje cuida do nosso financeiro, ela tem pós-graduação em controladoria e gestão de custos, isso nos ajudou a manter isso. Porém, eu percebo assim... Isso aqui daí não é balela, realmente alguns falam nas redes sociais e tem muito a ver que é empresa rica, dono pobre. Isso realmente é verdade, porque você nunca se sente talvez seguro, a não ser que você construa um conglomerado absurdo, que aí se a empresa é bilionária, naturalmente o dono vai ser multimilionário. Porém, para empresas pequenas, você nunca vai se sentir seguro, assim, você tem que ter caixa, porque
Como o mercado oscila muito, e o Brasil é essa loucura que a gente enfrenta aí no dia a dia, você não se sente seguro de fazer grandes investimentos, porque você não sabe, amanhã troca o governo, agora tem todo esse cenário atual que vocês devem estar acompanhando, das tarifas. Então você tem essa questão de política externa muito machucada, nossa imagem aqui em relação ao governo americano. Tem medo, né, de investir. E aí você acredita assim, mas o meu negócio não foi impactado pelas tarifas, só que você faz parte de uma cadeia produtiva. E economia não tem, uma coisa lá do outro lado do mundo afeta aqui. Porque uma hora essa roda vai girar e vai impactar o teu negócio de alguma forma ou outra. E aí você não consegue muitas vezes... Alguns cometem esse erro de tirar todo o dinheiro da empresa para comprar coisas para ele, para a família dele, mas hoje um empresário que tem o pezinho no chão, ele não se sente tão confortável. Vou sair comprando, vou sair gastando. Não dá para fazer. Então esse é um receio, é um medo, é um cuidado, é uma cautela que você tem que ter sempre, dependendo do porte do teu negócio. Porque como o Eliab falou muito bem, se fatura 100 ou fatura 50 ou fatura 100 milhões, os desafios são os mesmos. É aquele ditado, né? Quanto maior a árvore, maior o tombo. Os desafios são proporcionais. E só fazendo um parênteses no que você trouxe, que eu acho que é muito pertinente, aí a gente começa, de fato, quebrar a romantização do empreendedorismo, que não é só sobre dinheiro. Nossa. Ou não é sobre dinheiro. Não é, o que menos é sobre dinheiro. Porque se você for... É de fato porque isso corre no sangue e você... Não, eu gosto e é isso que eu quero fazer. E aí tem outras formas de valorização. Porque convenhamos que se fosse para você ganhar dinheiro, talvez você ia optar por ser vendedor de alguma outra coisa, porque hoje vendas é uma das profissões que mais paga no mundo. Eu tenho um vendedor aí que ganha o dobro do que eu tiro do Prolabore por mês. Exatamente. Vendas é a única profissão em que o cara consegue ganhar mais que o dono da empresa. Exatamente. Comissão, né? É, porque é comissionado. Então esse é o X da questão, né? Que não é como boa parte do pessoal entende. Não, porque o dono da empresa, porque é rico, aí entra... É exatamente isso que você falou. Não tem como ser diferente. Ou você define, não, eu quero fortalecer a minha marca, ou você define, não, eu quero limitar a minha marca, a minha empresa e eu quero viver bem. Beleza, são escolhas, e nenhuma tá certa e nenhuma tá errada. É a forma que você vai conduzir quando vier um problema. Mas o dinheiro em si hoje não é mais o que está movendo o empreendedorismo mesmo, porque, de fato, hoje está muito complicado no Brasil, né? Tá complicado com esse cenário. E eu achei legal, Evandro, que você mencionou que você tem essa base da contabilidade, né? Hoje eu trabalho com tecnologia, mas eu trabalhei durante 10 anos em um escritório de contabilidade aqui em Chapecó, bem grande. Então, a gente fazia empresas muito grandes de Chapecó, muito grande mesmo. Mas a gente via, por exemplo, assim, a questão dos 5 princípios da contabilidade. Então, um deles é da entidade. E uma dificuldade que eu tinha, às vezes, quando eu estava fazendo os lançamentos no sistema, vinha a nota da ração do cachorro, vinha não sei o quê, gastos pessoais com farmácia. Isso era muito comum, principalmente no cartão da empresa. Em empresas pequenas do Simples Nacional. Eu dizia que era uma bagunça. Né? Tu pegava uma Lucro Real, que é uma empresa de um porte maior. Daí é diferente. É diferente, é muito organizado. Mas assim, aí o que a gente fazia? A nota fiscalmente eu não podia lançar, né? Porque não dá isso. Não dá. Tu não pode lançar se não tá no CNPJ da empresa. Caixa disso aí depois. Então depois tinha que fazer umas gambiarras lá na contabilidade justamente para bater o caixa. Então, eu acho que isso é uma coisa que as pessoas deveriam aprender lá no início, né? Como fazer um plano de negócio. Se você vai pedir para qualquer um, ninguém às vezes sabe para que serve um plano de negócio. Porque às vezes a pessoa tem até uma ideia boa, né? Ela tem uma ideia, nossa, boa. Mas aí tu vai colocar em prática, é diferente. É né? muito diferente. Você tem que ter gestão de marketing, de cliente, tu tem que vender. Quando no início você tem que fazer tudo, né? Então, eu digo que se a gente tivesse uma cultura lá desde o início, justamente a taxa de mortalidade de empresas, o Brasil poderia ser maior, né? Poderia ser um país mais desenvolvido. Mas aí não tem política pública para isso. Não tem, né? Ninguém quer ensinar. Justamente o que a gente estava comentando no começo, o empreendedor é cuspido pro mercado. Ele não é porque, eu sou um bom mecânico e daí, sei lá, deu um problema na empresa que eu vou abrir a minha, sabe de uma coisa? Vou ficar trabalhando pros outros.
né? E nem sempre é assim, né? Porque você é um bom mecânico, que você vai ser um bom dono de mecânica, mesma coisa. Você é um bom vendedor, não quer dizer que você vai ser um bom dono de uma empresa, né? Que vende. Eu sou até hoje, né? Vendedor de consórcio. Não quer dizer que eu ia ser um bom dono de empresa. Então, mas não tive escola para isso. Eu tive que ir. E você vai aprendendo. Com os obstáculos do dia a dia, você vai aprendendo. Mas hoje, mesmo os donos de grandes empresas, não dá para você só ser dono. Você tem que entender de marketing, de vendas, de gestão de pessoas, do financeiro, de contabilidade, de tributário. Você tem que entender um pouco de tudo. Senão você patina, você não sai do chão. Hoje os CEOs das grandes empresas são os garotos propaganda dos próprios negócios. Tá lá o João Adib da CIMED, um caso bem emblemático, né? O cara cresceu bastante nas redes sociais. E aí a população acha que isso aí é a realidade do empreendedorismo, mas a realidade não é essa. A realidade são as pequenas empresas. E outra são as pequenas empresas que empregam a massa. Né? Isso. As pequenas empresas... 90% é empresa pequena no nosso país. Na realidade mesmo eles não contam, né? Eles mostram o que o pessoal quer ver, mas dando certo, né? No Instagram é só o palco, né? Não mostra bastidor. Então. Mas esse ponto que você levantou, eu acho que é de suma importância ressaltar que, de fato, a gente não tem política pública, não é falando sobre política, nem defendendo A ou B, mas o Brasil ele não foi ensinado a isso. E eu acredito que faz parte do sistema que foi implantado no Brasil, porque a esquerda ficou por muito tempo no governo, né? Então não tem como dizer que mudou depois para a direita e daí o Brasil quebrou. Não, ele vem já disso. E a gente não tem isso nas escolas, né? Eu faço parte da JCI, também da SIC, e dentro da SIC a gente tem um projeto chamado Geração Empreendedora, com jovens. Então é basicamente isso que aconteceu contigo. A gente pega, só que daí jovens mais novos ali, 16, 17 anos, e a gente ensina eles a montar uma empresa. Então eles têm que ter uma ideia e tudo mais. E de fato isso não roda na pauta das escolas. Não. Inclusive a gente tem dificuldade quando não é escola particular das professoras incentivar os alunos a participar disso. Então eu até comprei um curso ali do pessoal do Thiago Nigro ali, enfim, chamado FinClass. Eu fui aprender um monte de coisa ali. Do básico de você manter uma casa, por exemplo. Entendeu? Então, orçamento doméstico. Exatamente. É sobre isso, porque na minha cabeça, a carteira de investimentos e tal, então eu vou investir aonde? Isso, aquilo. Mas, cara, eu aprendi que antes de você fazer uma carteira de investimentos, você precisa proteger o teu patrimônio de alguma forma. Então, a gente cria aquela ilusão, né? Primeiro você tem que poupar, depois é que você vai potencializar. E aí a gente cria aquela ilusão, né? Que o empresário, se precisar gastar 1 milhão com um médico, ele vai gastar. Não, cara. O camarada tem um plano de saúde, tem um seguro de vida. Até esses dias teve um amigo meu, empresário, que ele teve um problema lá no coração, precisou fazer uma cirurgia do coração e ele optou por fazer no Albert Einstein. Cara, ele tirou 1 milhão do bolso. Obviamente ele tinha um plano de saúde, depois o plano de saúde reembolsava ele, mas ele precisou tirar essa verba. Então agora, supondo que ele não tivesse esse plano de saúde, quem hoje tem 1 milhão disponível simplesmente? Então a gente não tem, a gente aprende depois a fazer um seguro de vida, que se ficar doente, se tiver uma doença terminal, você não lasca com a tua família, com as dívidas que seguro você assumiu. De vida é a forma mais rápida de você se tornar independente financeiramente. Exatamente. Faz um seguro de vida. Exatamente. Por quê? Porque é isso que normalmente a gente não para pensar. E se der ruim? Daí você diz assim, mas como assim, né? Se eu morrer, como é que eu vou usar o seguro de vida? Mas é que não é só para isso, não entendeu? Só pra isso, tem seguro que é para invalidez, para acidente, até para preencher renda. Exatamente. Foi isso que daí eu comecei começa a entrar nesse mundo e começa a entender. Então, por exemplo, se tiver uma doença terminal, além de ter o plano de saúde, você tem mais um valor que vai voltar para você. Então, isso vai te ajudar de alguma forma. Se tiver, sei lá, você precisar ficar internado. Então, tudo isso são coisas que é isso que tu falou. A pessoa é cuspida no mundo do empreendedorismo, é por isso que as pessoas acabam quebrando, que as empresas acabam quebrando, porque a base, ela não vem sólida. Não. E tu não consegue construir um prédio pelo teto, pelo último andar. Você tem que construir pela base. Então, esse é o ponto. Então, é
muito deficitário no Brasil, não sei como que isso é em outros países, a cultura de outros países, mas no Brasil principalmente é muito deficitário isso, porque ninguém sabe manter as contas de casa e são iludidos com um botijão de gás, quem dirá manter uma empresa. Exatamente. Não, e até esses dias eu estava assistindo, né, que volta e meia o governo vai lá e muda a grade curricular das escolas. E eu acho que eu estava assistindo, eles querem reforçar mais aulas de português, matemática, e a gente sente falta do governo trazer inovação, empreendedorismo. Falta. O Brasil é um país cheio de problemas, com uma extensão territorial gigantesca. Então, quando você tem muitos problemas, você também tem a oportunidade de oferecer soluções, rentabilizar e monetizar isso. Né? Só que as pessoas não são moldadas a pensar fora da caixa, né? Já existem algumas iniciativas privadas assim em relação a escolas de empreendedorismo. Eu faço parte de um grupo do administradores.com e tem lá um membro do nosso grupo Black lá, que ele é lá do Nordeste, não vou saber agora qual estado. E ele abriu uma escola de empreendedorismo para jovens, crianças, jovens. Então, que daí tudo custa, né? Esse é o problema. Então sim, a força é bem menor, né? E aí assim, isso vai dar oportunidade para quem é carente de ter acesso? Talvez não, entende? Uma família que tem condições de pagar uma educação diferente, ela vai investir. Com certeza nos seus filhos, mas quem não tem, quem veio que nem eu, que não tive acesso, eu tive que me virar. É mais complicado, é mais difícil. Eu tive sorte, né? Tive sorte de dar certo, vamos dizer assim. Não tirando, naturalmente, o mérito do trabalho, do esforço, do estudo, né? Mas também tem que ter um pouco de sorte para ter a oportunidade. Porque a oportunidade não passa na frente de todo mundo. E aí aquela história. Eu abracei a oportunidade, e aí no meio do caminho eu fui me preparando para não deixar a peteca cair e o negócio ir crescendo. Mas muito devagar, assim. A gente sempre quer mais, né? Quer estar maior, Então, eu ter que viver uns 100 anos, eu acredito. Poderia ter dado errado. Poderia ter dado errado, sem dúvida. E, pessoal, teve um momento que vocês perceberam no negócio de vocês abrir minha empresa, né? Comecei a operar e agora vai. Agora, acho que eu tô tranquilo que agora as coisas estão indo pra frente. Tu nunca tá tranquilo, né? Porque como o Elibe falou, você fatura hoje 100 mil no mês, depois você fatura 500, depois você fatura 1 milhão, depois você fatura 10 milhões, a tua responsabilidade aumenta na medida que o teu faturamento aumenta. Então, é uma ilusão quando eu comecei assim, não, quando eu tiver tanto eu vou estar seguro. Depois quando eu tiver tanto eu vou estar seguro. Na verdade, não. Você está sempre no risco. É empreender isso. Um exemplo... É conseguir dormir com esse barulho aí na tua cabeça. Exatamente. Um exemplo sobre isso, inclusive, foi na época da pandemia, eu vi uma entrevista do Luciano Hang, que ele queria abrir as lojas dele, né? E aí o pessoal caiu matando em cima dele. Porque esse cara só pensa em dinheiro, porque não sei o quê. E aí na entrevista ele disse, gente, se eu pensasse só em dinheiro... E se eu pensasse só em mim mesmo, eu pegava meu avião e eu ia para qualquer lugar do mundo que não tem pandemia. Eu tenho dinheiro e patrimônio suficiente para eu acabar o resto da minha vida sem fazer nada. Ele disse, mas tu sabe em quem que eu tô me preocupando? Eu tô me preocupando exatamente. Nos meus funcionários, nas minhas lojas, é isso. Porque passar 30, 40, 50 dias, daqui a pouco começa a apertar. Então, o meu patrimônio, eu vou fazer o quê? Vou reservar, obviamente, o meu CPF e os meus familiares. Eu não vou conseguir dar conta de cuidar de todas essas pessoas que estão sobre minha responsabilidade. Então, é basicamente sobre isso, né? O que o Evandro falou muito bem. Tu nunca tá seguro, tu nunca vai saber agora. O agora vai tem que estar na tua mente no sentido de, não, eu vou fazer acontecer. Porque o agora vai por si só, ele não existe. Tem que estar todo dia. Isso aí. A coragem é um adjetivo importante em quem empreende, porque senão você não sai da cama. Eu sou uma pessoa assim que eu gosto muito de ler histórias de grandes empresas, como elas nasceram. E eu sempre fui atrás, né? E às vezes tu vê, cara, empresas consolidadas no mercado grande. Por exemplo, a Sadia, né? A Sadia lá em 2007
era uma empresa que ela estava a ponto de comprar a Perdigão. Eles tinham dinheiro. Eu trabalhava lá nessa época Do e os resultados eram colados na parede, assim, para nós. Do dia para noite aconteceu a crise lá a crise nos Estados Unidos, né? Aquela crise imobiliária. Do nada, a Sadia, do dia para noite, sem caixa. Não, mas ali o CFO, gestor, né, o CFO operava ele... dólar futuro, né, cara? Exatamente. Ele tava até o talo. Então, assim, o que aconteceu lá? Ela era uma empresa que, assim, em reuniões internas que a gente tinha, a Sadia vai ser a 5ª maior empresa de alimento do mundo o ano que vem. Iria ser, né? Iria ser, mas só que o lucro não era da atividade fim. Entende? Era muito resultado financeiro, né? Era financeiro então, porque ele operava dólar futuro. Aplicava em operações financeiras em dólar, né? E quando a crise aconteceu, quebrou o caixa. Mas às vezes tu vê grandes empresas também. Por exemplo, a própria Perdigão, na década de 90, também era uma empresa que estava quase quebrando. Mas aí o que eles fizeram? Até tem um case sobre isso. Eles... deixaram a gestão da empresa mais profissional e conseguiram tirar a família, né? Que era a família Brandalize, ali foi uma empresa que eu acho que caçador, se eu não me engano, videira. De videira. De videira. E eles tiraram a família Brandalize vendeu a parte deles e aí fizeram a gestão profissional da empresa. Foi aí que a empresa ressuscitou. Então acho que às vezes até grandes empresários sofrem, né? Tem problemas, então acho que esse momento de agora ele tem que estar sempre... Não, vamos, semana que vem, amanhã vamos sentar e ver como é que vamos resolver os problemas, porque tá todo dia, né? Problemas acontecem. É gestão, assim, você tem que ter muito... Eu sou bem conservador, assim, nos meus negócios, e mesmo assim você tem problema. Então tem que estar sempre com o pezinho no chão, não adianta. E tudo é muito relativo, né? Porque, por exemplo, a gente pega questões de crise, né? Vamos pegar ali a questão da pandemia. Na questão da pandemia, quando ela estourou, eu fiquei louco. Eu pensei, cara, não tem quem que vai comprar vídeo, né? Não faz sentido. Tipo, é a primeira coisa que os caras vão cortar. Quem quer comprar consórcio na pandemia? Exato, isso aí. O cara tá querendo comprar comida. Quem vai comprar consórcio? Só que aí, ao mesmo tempo, a gente começou a ver um movimento das grandes marcas que não foi tirar dinheiro do marketing, foi colocar mais. Por quê? Porque era a única forma que eles tinham de chegar nas pessoas. Então, isso acabou fazendo o quê? Potencializando. Então, o que eu achei que fosse um problema, na verdade, foi um ponto positivo, né, para nós ali no período da pandemia. Só que tudo é incerto, tudo é, né, naquele negócio. Então, aí vai muito também do empresário aprender a surfar essas ondas, né? Você entender, tá, beleza, então eu vou direcionar mais para cá. Não, então peraí, eu vou direcionar mais para cá. A gente começou a colocar vídeos ali a nível de vídeos informativos. Então, cara, foi um recorde que a gente mandou material para TV e tudo mais, justamente por isso. Não podia gravar, então a gente fez uma montoeira de vídeo com cenas de banco de imagem e tudo mais. Então é sobre isso. Agora o cenário está um pouco diferente. Tá apertando e tudo mais, mas aí o pessoal já não tá mais... esse foi um dos pontos principais que eu acabei saindo da produtora que eu tava. Que eu não era sócio, né? Eu era só comercial e eu não tinha um salário. Então, eu era só comissionado. E aí ele começou a focar muito em high ticket, né? Então, em vídeos acima de 100 mil e tudo mais. E Chapecó, ele não comporta assim, tu não vende um vídeo de 100 mil por semana. Não. Entendeu? Talvez nem no mês, depende, né? Tudo depende. E isso são grandes produtoras, inclusive de Chapecó, que faziam um VT de 30 segundos a 700 mil reais. Hoje eu já peguei orçamento deles, tive contato de vídeos institucionais a 35 mil. Então, não sou eu que estou ditando, é o mercado. Então, se você não souber se adaptar... Então, esse foi um dos pontos que eu saí de lá. Por quê? Porque lá a cabeça do dono da empresa não era se adaptar. A cabeça do dono da empresa, não, isso aqui... Então, ele tinha uma forma, né? Essa aqui era a forma. Se o cliente não se encaixasse aqui, não merecia esse cliente dele. Só que uma hora vai fechar as portas, porque não tem como ser assim, né? Então eu vejo que é justamente isso, a gente entender e aprender a surfar essas ondas que aparecem. E o Flávio Augusto, ele fala uma coisa que na briga, assim, a gente acaba aprendendo, que estabilidade não existe. Nem sendo CLT, nem sendo funcionário do governo.
né? A gente tá vendo agora, isso não sou eu que estou falando. De risco, né? Exatamente. E, não sou eu que estou falando, mas o próprio secretário da Economia do Brasil falou que existe a possibilidade de que a partir de 2027 o governo não tenha dinheiro para pagar as contas mínimas do governo. Isso quer dizer que se ele tiver que cortar, ele vai cortar de quem? Ele vai cortar da saúde, ele vai cortar da educação, ele vai cortar dos funcionários públicos, porque são essa galera. Então a pessoa vai lá, faz um concurso para ser funcionário público, para ter uma segurança, uma estabilidade, e numa situação dessa, não tem. Então é sobre isso, né? A gente entender que, na verdade, numa segurança não tem que aprender a surfar a onda. É isso, né? E agora, até é muito, muito proveitoso isso que tu traz, que é surfar os momentos, né? Que a gente vive, porque o nosso país às vezes está num momento bom, está num momento ruim, então tem esses momentos e o empreendedor ele também tem que saber aproveitar. E agora falando um pouquinho sobre desafios e aprendizados, qual foi o maior aprendizado que o empreendedorismo trouxe para a vida de vocês? Acredito que resiliência, você tem que ser muito resiliente. Então ele me ensinou que você tem que enfrentar. Acontece o que aconteceu, você tem que seguir em frente. E que o mundo não acaba hoje. Aconteceu hoje um dia ruim, mas amanhã é outro dia. E você segue em frente. Isso que eu posso dizer que é o maior aprendizado. Fora, claro, as hard skills, as skills técnicas que eu tive que aprender para poder conseguir tocar uma empresa. Mas a parte de resiliência me ensinou muito, assim. Eu tirei alguns aprendizados, né? E um deles é justamente isso, né? Você aprender a resolver problemas, né? Você tá preparado porque eles vão chegar, isso é normal, às vezes numa intensidade menor, às vezes numa intensidade maior. E além disso, eu vejo que uma das coisas assim que no início me incomodava não, mas me atrapalhava bastante, é o que entra dentro disso que o Evandro falou, que o mundo não vai acabar hoje, não vai acabar amanhã, enfim, mas eu entrava numa bolha. Por quê? Porque daí tu começa a ler notícias, né, e aí você acaba, putz, estamos lascados, acabou, não tem mais o que fazer. Não tem jeito mais para não tem mais solução. Entendeu? Só que aí, na verdade, a gente tem que entender o quê? A gente está num mundo, num período ainda pós-pandemia. Então, querendo ou não, a recessão da pandemia, ela não vai se resolver em 4, 5 anos. Porque, eu estava vendo pesquisa que diz que a última vez que isso aconteceu, de fato, onde foi um evento grandioso a nível mundial, foi o dilúvio. Depois disso, todos os acontecimentos eles foram locais. Claro, alguns com proporção maior, outros um pouco menor, Segunda Guerra Mundial e tudo mais, peste negra, mas isso não foi mundial. A pandemia foi. Então a gente não pode esperar que um evento a nível mundial se resolva em 2, 3 anos. Então, isso não é local, não é Brasil, isso é a nível mundial. Tanto é que a gente está vendo aí tarifas impostas por Estados Unidos, a gente estava vendo no início ali briga entre Estados Unidos e China, agora a gente vê que Rússia, China, Índia se juntaram. Então, de forma indireta, tudo isso vem para o Brasil. E aí não tem como, a gente pode até tentar, mas não tem como a gente não tocar no assunto política. Não tem como a gente não tocar no assunto da nossa liderança. Mas é o que a gente, um país sem política, a política faz parte da nossa vida, a gente tem que conversar. Só a gente não pode ser, como infelizmente hoje é a maioria, exatamente. Tão polarizado. Acho que a gente tem que trazer para o debate, né? Não ser para nenhum dos lados. Ideias para o debate, justamente. Porque falar de aspectos que possam melhorar a vida de todo mundo. Só que daí, nesse ponto, eu vejo que não está existindo nesse período, através da nossa liderança, diplomacia. Que eu não estou conseguindo entender o porquê que é. Porque é aquele negócio, né? Tipo, virou extremista, esquerda ou direita. Não é nem esquerda ou direita. Hoje não tem mais nem lado de ideologia. São duas figuras. Hoje é A ou B. Inclusive, hoje eu fiz um comentário ali numa publicação lá, dos caras defendendo ali o pessoal, o Bolsonaro e tal. Eu disse, cara, apaga um pouco esse nome. Vamos pensar no Brasil. Se ele fez coisa errada e tiver que pagar, que vá pagar pelo que ele fez.
Agora, o que a gente não pode fazer é vendar os nossos olhos e dizer que tudo que o outro lado está fazendo tá bom, porque não tá. E a gente sabe muito bem qual é o caminho que isso vai levar e com quem é que ele está se conectando e fazendo a tal diplomacia. Ah, beleza, não está exportando para os Estados Unidos, a China compra. Então, peraí. A China não vai comprar tudo que não for exportado para os Estados Unidos. Ela pode até absorver um pouco dessa parcela, mas tudo que era vendido para lá não vai. Mas que o investimento direto no Brasil ainda depende muito dos Estados Unidos. Não, claro, né? não, mas eu digo assim... 38% ainda é investimento americano. Então, mesmo se a China absorver, isso não é o que vai resolver, porque resolve uma questão de balança comercial. Mas o nosso país é dependente de investimento. Mas é isso que eu tô querendo dizer, que é muita evasão de capital. Que é um lado que não está sendo analisado. Então, a gente acaba não conseguindo entender muito bem, né, o que de fato eles querem e aonde de fato eles querem chegar, porque... E se tu for analisar assim, a questão macroeconômica e geopolítica mundial, a gente não entrou na crise ainda da pandemia. Exatamente. E se você for parar e avaliar, o meu negócio cresceu na pandemia. Como assim? Consórcio, as pessoas compraram na pandemia? Sim, porque mudou o comportamento de compra e teve muita injeção de dinheiro na economia através da impressão de moeda. Sim. Por isso que depois a inflação disparou e agora... Que é uma prática, né? Imprimir normal, dinheiro, exato. Né? Que o governo Só que deveria isso não saber, foi uma né? questão Exatamente. só do Brasil. Mais de 80% dos Também. dólares que circulam hoje foram impressos após pandemia. Ou seja, a base monetária, né? 36 trilhões de dólares. Então, assim... Até porque teve as questão dos auxílios, Sim, né? exato. Acho que R$700, alguma Isso, coisa assim, isso, né? Daí foi muito dinheiro injetado na economia. Os Só que naquele reflexos momento também Não tinha o que precisou, fazer, né? fazer. Tinha que fazer um monte de Mas gente agora o reflexo desempregada. está começando a aparecer. E aí você olha para o mundo como está se desenhando hoje, até nessa parte de geopolítica, um pouco é reflexo. Porque Estados Unidos está com uma crise profunda. Sim, gigante. Só que a China também está. Sim. São exato. crises diferentes. China, a Alemanha também está Exato. com uma... Que a Alemanha era a maior potência E aí, claro, da Europa e também está numa crise bem grande. Pra gente até não fugir do assunto principal, começar a falar Mas de é que geopolítica tem e a ver com macroeconomia, imperialismo, né? mas Tem a ver um basicamente é o seguinte, hoje o mundo não tem o suficiente de ativos, de títulos, de bens, de produção para pagar o endividamento global. Ou seja, em algum momento nós vamos ter que parar e dar um passinho atrás e todo mundo vai sentir de certa forma. Então, por isso que sempre trabalhar com prevenção, com cautela, com proteção de patrimônio é indicado. Porque quando vem, e ela vem, É normal? economia é gente- ciclos, você se defende e se protege melhor. E aí quando baixa a maré que você vê quem tá de calça curta. É isso E a entendeu? gente está numa região do nosso país, né, querendo ou não, isso é um fato inegável, né? Santa Catarina é um estado que vai para frente, Sim. né? Privilegiado. A gente vê o nosso vizinho Rio Grande do Sul, tá certo que teve as enchentes agora e que isso aprofundou, mas o Rio Grande do Sul há muito tempo tá está patinando. quebrado. É. E seria um estado para ser para frente de Santa Catarina. Com certeza. Né? Porque é um estado que tem uma história... Produz muito, Muito. A agricultura deles é muito forte. O cooperativismo também começou lá antes de que Santa Catarina. E foi um estado que eu acho que... na minha opinião, em questão de política tem a ver também. Então, a gente ainda tem essa sorte de estar Sim. num estado que tem uma visão política um pouco melhor. Mas agora trazendo, falando um pouco de inovação e futuro, o que vocês fazem para manter a empresa de vocês inovadora? Então, os nossos pilares aqui da nossa cultura, a gente sempre preza por processo, integridade em todas as nossas ações e evolução. É uma coisa que eu estou sempre antenado. Por exemplo, eu já estou trazendo muitas inovações em inteligência artificial para o meu time. Principalmente time comercial e marketing, a gente já tem IA embarcado na empresa. O próprio marketing digital,
nesse ramo de consórcio, eu posso dizer que eu fui pioneiro. Eu rodava ads em 2014, pra você ter uma ideia. Eu já rodava ads, entendeu? Quando o Facebook era só anúncio no cantinho, assim, pequenininho, eu já rodava ads. Então, eu sempre procurei me antecipar ao que eu vejo, assim, o movimento. O que vai ir daqui 5 anos? Então, eu procurava trazer para a empresa. Isso tem um lado bom. E também tem um lado ruim. Porque eu quase quebrei em 2016. 2016... O Brasil estava passando, talvez, pela crise mais severa econômica. Eu nunca vi uma crise daquele nível. Eu lembro muito bem dessa época. Né? E se estendeu até final de 18, cara. Lembram que teve greve de caminhoneiro? O negócio estava brutal. Imagina uma empresa de Chapecó, que não era conhecida, vendendo online, em 2016. Desde lá a gente vendia no Brasil inteiro. Então... O que me ajudou muito na época, e infelizmente, foi a Chapecoense, foi o acidente. Porque nós, por exemplo, falávamos com alguém de Minas Gerais. Né? Rodava ads, vinha lead e tal, a gente tratava o lead. Vamos vender para alguém lá de Minas. Mas quem que é essa empresa? Nunca vi falar, onde que é? Daí, não, Chapecó é aqui da Chapecoense. Daí as pessoas, então já criava até rapport. Infelizmente por causa daquilo, mas ajudou também o nosso negócio. Eu já estava na Série A, enfim, né? Você já tinha... Tu aproveitou aquele momento ali, né? Infelizmente sem querer, né? Não era sem querer, mas é uma coisa... né? Mas fez o nome de Chapecó ser projetado, é aquela história né? do cara se virar com o que tem. Você tem que, sabe, utilizar o que você tem na mão. E então a gente sofreu bastante, porque... Não se tinha a cultura de comprar online. Mas eu, na época, fui desenhando toda uma estrutura, uma esteira de venda, tanto de geração de demanda e processos internos, processos comerciais, e até que eram voltados para o digital. E aí, na pandemia, quando estourou o digital, eu já estava preparado. Enquanto outras empresas, e agora? Para quem que a gente vende? Eu falei para o meu time, gente, não se desesperem, cada um vai para casa, vamos trabalhar home office. Vocês vão receber os leads de vocês vão continuar atendendo. E aí o pessoal começou a comprar online. E uma coisa que eu tive muito cuidado ao longo desses anos foi a construção de marca e reputação. Como eu já entrei em um mercado ácido, tóxico, que já tem uma reputação, digamos, ruim por si só, não só consórcio, mas outros produtos como Previdência, seguro também, foi castigado décadas atrás por talvez algumas instituições financeiras, sabe? Vendido daquele jeito, empurrado goela abaixo, faz um negócio aqui comigo, eu te libero, mas tem que comprar um outro, e daí vai descarregando coisa no cara, né? Eu pensei, não, eu tenho que fazer diferente do que o mercado faz. Então, eu até tenho uma newsletter minha que se chama Contra a Corrente, é nadar contra a maré, e literalmente o que a gente faz até hoje. Eu nado na contramão do que o mercado faz. O mercado está fazendo isso, não, vou fazer diferente. E isso, com o passar do tempo, foi nos ajudando, essa construção de marca. Então, hoje... Nós vendemos muito por indicação, as pessoas já nos procuram na internet. Então, todo o trabalho desse CEO foi tudo feito lá atrás, cara. E hoje a gente tem os frutos, sabe? Recomendação. Hoje nós somos a corretora mais bem avaliada do Brasil, se no Google Meu Negócio. Enquanto a maioria é só os caras dando pau, a gente buscou manter essa reputação. Abrindo mão, às vezes, de faturar, abrindo mão de vender. Entende? Dizendo, não, cara, isso que eu não consigo te oferecer. Mas o outro lá tá me dizendo que tem. Pode fazer lá, bem tranquilo. Se não der certo, você volta, mas o nosso é assim, assim, assim. Então, eu digo, são renúncias que você tem que fazer. São coisas que você tem que abrir mão, muitas vezes. A velocidade de crescimento, a velocidade em que você, como dono, vai pôr dinheiro no teu bolso, tudo é mais devagar. Porém, na minha visão, é mais importante a direção de onde você vai do que a velocidade. Eu sempre pensei assim que eu conduzo as coisas aqui. No nosso caso, é um desafio, né? A gente vê esse bombardeio, por exemplo, de IA, de geração de vídeo, disso, daquilo. E ele, até no início, assim, ele assustou um pouco, porque eu pensei, cara, já era, né? Tipo, o pessoal vai seguir para esse lado e tudo mais. Mas por mais que a IA ela venha se desenvolvendo rápido e muito bem, no nosso segmento, algumas coisas você não substitui, né? Não, por exemplo, um podcast. Você não consegue fazer um podcast com IA. Não até existe, consegue. Né? Não, até consegue, mas não tem graça nenhuma, porque sentido, a IA não vai substituir o que nós temos de melhor. É um negócio robótico, exatamente, né? Isso aí. É a humanidade.
Isso, exato. Inclusive, ela abre espaço para você ser mais humano. Isso. É o que eu vejo nos nossos processos comerciais. Eu não demiti ninguém do meu time comercial. E o cliente... E todo mundo está usando para potencializar o trabalho. E o cliente, ele prefere, e no marketing é a mesma coisa. Ele prefere a humanização. Eu trabalho numa empresa de software, então a gente está desenvolvendo ferramentas, né, para ter essa questão de atender o cliente, às vezes, tipo, dúvidas simples. Mas, assim, se for uma dúvida complexa, o cliente ele prefere ser atendido por um especialista, né? Sim. E não tem como a gente deixar, até pelo segmento que a gente trabalha só com órgãos públicos e prefeituras, então não tem como, né, uma IA fazer o que a gente faz atualmente. Eu acho que tem que se pensar muito ainda nessa questão. Exatamente. E no nosso caso específico, por exemplo, você vai fazer um vídeo institucional da tua empresa, você vai querer mostrar o quê? A tua empresa. Então não tem como, só se tiver um robô que, sei lá, vier aqui, pegar uma câmera e gravar, ou se a gente trabalhar, a gente até estudou alternativas. Assim. A tecnologia vai avançar, isso é fato, em diversos pontos, e tem coisas que hoje a gente imagina que ela não fará e ela vai fazer. Porém, não é esse o ponto de ou nós ou eles, é nós conseguirmos trabalhar em conjunto com as ferramentas para potencializar, aumentar a produtividade, reduzir custo, otimizar o trabalho. Essas coisas, a gente tem que olhar para a IA sem esse preconceito de ela vai roubar o meu trabalho. Na verdade é assim, você vai perder o teu trabalho para outro humano que domina a utilização de IA. Tipo, não vai ele vai entregar melhor mais rápido que não você. Vai ser a um custo menor. Então, não vai ser substituído, né? Exceto que a pessoa não queira. Mas, por exemplo, vamos pegar um exemplo básico. Design. Vamos supor que hoje tem o Canva, né? Cara, tu olha e tu vê que é uma arte do Canva. Tu sabe que é algo que não teve uma cabeça pensante por trás. Então, vou chegar pro Evandro e vou dizer, cria um flyer para você postar com IA. Cara, tu vai ter que ter uma base de design para você criar alguma coisa. Sim. Então a gente tem esses pontos. Agora, especificamente sobre inovação, o que a gente viu no mercado audiovisual? As produtoras, normalmente, elas acabam dificultando muito o processo. Então, por exemplo, era 50 dias para entregar um vídeo institucional. Tinha 20, 25 pessoas na equipe. Um cara só cuidava do foco. Outro cara só cuidava só colorização, outro só edição, outro só fotografia. Então, obviamente, para você entregar um material audiovisual, você levava 40, 50 dias e custava 200 mil. Custa era mais caro, né? Porque não tem como você... um colorista hoje... R$6.000, né, por material, às vezes um pouco menos, às vezes um pouco mais, depende da qualidade do material que você vai colocar na mão dele. Então, a gente entendeu isso, o que a gente fez? A gente fez essa pegada mais filmmaker, reduzir equipe, trocar equipamento, entendeu? Então, nós já conseguimos entregar, isso não é real mesmo. A gente já fez um documentário para uma empresa aqui de Chapecó, que a gente entregou ele, deu 5 diárias. Entre captar, editar e entregar. O documentário teve 25 histórias. Então, assim, não foi um documentário básico de se fazer. Foi um documentário extremamente complexo. Claro, alguém ficou sem dormir alguns dias, né? Mas tá tudo certo, o material foi feito. Ou seja, isso há 5, 7 anos atrás era impensável. Inclusive, na outra produtora que eu tava, antes de montar o meu negócio, teve um documentário ali de 15 minutos que foi 40 dias para montar, para entregar. Ou seja, é isso. Então a gente tem que entender que é o que eu falo. E outra, a gente vê um gap gigante. Para entregar material de 1.000, 2.000, chove. Porque daí o cara com um celular, o cara com uma câmera, ele diz que é uma produtora, vai lá e faz. E as produtoras começam lá em 50. Mas a gente tem um gap no mercado. E o material de 10? O cara de 1.000 não consegue entregar. A produtora acha não faz, que é pouco. E é o que paga a conta, entendeu? Então esse é o meu foco? Não, o meu foco é vender um material de 1 milhão. Mas a gente entendeu esse gap no mercado, principalmente em entender qual é a demanda do cliente e entregar aquilo. Né? Na outro lugar que eu estava, eu trago isso como exemplo porque eu aprendi muito como não fazer. E a gente vê isso. Não, eu vou tentar forçar e tal, porque tem que ser um vídeo de 50 mil. Cara, mas às vezes o cliente não está preparado. E aí tu até convence. Só que aí depois o cara colocou uma expectativa de 500 mil.
Porque convenhamos, né? 90%, não digo 90%, mas uns 75% da população do Brasil não tem um carro de 80 mil, de 70 mil. E aí você vai vender um vídeo, cara, vai criar uma expectativa gigante. Então, eu diria que seriam essas as inovações, entre outras. Claro, a gente já fez teste com IA, outras coisas, enfim. Mas a gente incorpora, né? Questão de criação, de ajuste, de criação de roteiro e tudo mais. A gente traz para poder facilitar, mas ao mesmo tempo não tem como não ter o toque humano, porque é isso que as pessoas precisam e é isso que as pessoas sabem que está faltando. Sabe, né? Eu digo assim, às vezes... Hoje a IA, eu consigo perceber quando tá 100% IA em alguma coisa, porque você tem alguns detalhes que só a IA faz. Por exemplo, se você pede para ela construir um texto e você vê que tem tracinho aqui, tracinho aqui, tracinho ali, eu digo, cara, padrão, a pessoa foi lá, copiou e colou do ChatGPT. Tá? Não, eu já escrevo, falar com o atendente. Se eu percebo que é IA, eu já... Então, tem algumas coisas que, assim, eu uso bastante, assim, no meu trabalho, mas eu uso mais para corrigir e otimizar algumas coisas, mas tem o meu olhar. Sim. Não tem como não ter. Tem que ter. Né? E é esse profissional que vai se destacar. Exatamente. O cara que sabe trabalhar com o cara que sabe criticar o que a IA tá fazendo. Porque às vezes eu vou lá, tipo assim, eu trabalho às vezes com números também. Sim. A IA, como ela tem aquele negócio de dar respostas diferentes, ela se confunde. Exatamente. Muita coisa. Então eu digo, chat, você errou aqui, né? Tá errado. Aí ele responde, muito obrigado, Anderson. Vou corrigir sua resposta, não sei o quê. Cara, você é educado, né? Eu, se vier minhas mensagens, digo, pô, tá de sacanagem, velho? Você devia saber. Pra não dizer palavras que não dá pra falar aqui, né? Mas, assim, o mercado de trabalho, principalmente que eu tenho observado que o mercado júnior, assim, os jovens já estão começando a ter dificuldade de ingressar Geração Z, né? Em funções mais operacionais em que a IA já está saindo bem. E ao contrário, profissionais com mais experiência de mercado, eles não só estão sendo mantidos dependendo do posto, como estão sendo promovidos, porque justamente é o que? A IA, se não tiver alguém ali por trás com um conhecimento para trabalhar com a IA é nada, é uma Ferrari na mão de alguém que não tem nem CNH. Não funciona, não serve para nada. É isso aí. Então, principalmente para funções que exijam criatividade, que é o nosso segmento. Sim. Cara, criar alguma coisa assim, sem você deixar uma base extremamente clara para ela dar quase impossível. Né? Só que daí, às vezes, o tempo de você criar uma base extremamente clara para ela é o tempo de você fazer. Porque às vezes até ela dá ideias legais, mas às vezes ela viaja também, na maionese. Então eu digo criar assim, coisas complexas demanda tempo justamente por isso. Às vezes é mais fácil você fazer. Então você como profissional ali, você tem que entender o que você está fazendo para justamente você saber corrigir ela quando ela fizer coisa errada. E outra pergunta que eu queria fazer para vocês, quais são as tendências que vocês acreditam que nos próximos anos vão impactar as pessoas? Agora a gente já falou de inteligência... Sobre a principal tendência, essa não é uma onda, é um tsunami. É um tsunami. Exatamente. Estou lendo um livro, inclusive, muito interessante sobre isso, do Walter Longo, que é a era da IA, assim... Como é que é o nome do livro? Agora não vou lembrar de cabeça, mas alguma coisa com IA e tsunami, assim, um livro do Walter Longo. A IA até... Que daí ele fala justamente sobre isso. As ondas que nós tivemos antes, como, por exemplo, a internet, foi algo que não foi assim da noite pro dia e avassalador, né? Ela foi se instalando... A gente foi usando, depois teve as redes sociais que foi muito maior, muito mais transformador até o nosso comportamento. Que a gente começou a se comportar e avaliar as coisas com curtidas, com comentários. Hoje você pode eu até estava conversando hoje com a nossa head de marketing, nós estávamos debatendo sobre essa questão de que a medida do sucesso hoje parece que está no viralizar. E você não é mais reconhecido pelo teu talento, pelo teu trabalho. Pelo que você faz, né? É pelo qual vídeo você viralizou. Hoje eu vi um vídeo de um cara que era artista, cantor, que foi num shopping pedir para tocar de graça, para apresentar. Quais são tuas referências, que barzinho você já tocou, onde você tocou, não sei o quê. Ele estava começando a carreira
E ele virou quem toca violoncelo... Violinista? Não violinista, é violoncelista, um negócio assim. Ah, tá, é outro nome. Mas toca violoncelo pra facilitar. Tá, mas... E aí, ele se especializou, tocou em vários barzinhos, voltou àquele shopping, pediu, deixa eu apresentar meu trabalho de graça e tal. Não deram oportunidade, e até virou o slogan dele, o toca de Beethoven a Anitta. E não deram oportunidade pra ele. Uhum. Daí... Na internet ele começou a produzir e tal, um vídeo dele viralizou. O cara viralizou e depois estava quem pedindo pra ele ir lá tocar? Esse shopping. O shopping. Vem tocar e tal, não sei o que. Sim, vou. Ele contando, né? E ele tava no podcast contando. Daí ele, não, eu vou. Quantas horas vocês querem? Não, por 4 horas e tal. Ele falou, beleza. Daí posso ir, tranquilo. E aí eles falaram, vamos ver quanto que é o valor que você cobra. Eu falei, 5 mil. Daí eles, beleza, não, 5 mil por hora. Daí agora... Daí eles, não, mas você até se cadastrou pra vir aqui uma época. Sim, vocês não me aceitaram, não me deram oportunidade. Então agora é 5 mil por hora. E eles fecharam 3 horas. Ele falou, cara, eu nunca ganhei um cachê com tanta alegria. Mas percebam, o talento dele antes não foi valorizado. Ele precisou viralizar. Tem outros casos, por exemplo, hoje na internet que eu percebo, tem um cara que toca música clássica no Brasil e ele criou um personagem que se destacou bastante e ele teve que criar um personagem rude, que fala mal de cantores, de outras... Tem até um bordão que ele fala, por exemplo, de uma música, isso é fezes. Cara, ele precisou criar esse personagem para que as pessoas parassem e começassem a prestar atenção nele. No trabalho dele. E se você for parar e olhar, isso é triste. Sabe? Exatamente. Porque o talento das pessoas não é valorizado. Quem que vai parar pra ouvir o cara tocar piano, música clássica e tal, né? Aí ele teve que criar esse personagem até esdrúxulo, muitas vezes, através de humor. Pra ser percebido. Pra ser percebido. Então fica essa reflexão assim, sabe? Que essa é uma tendência, infelizmente, entende? Também. Que é de cada vez mais nós tornarmos a nossa vida meio que um reality show. E eu não acredito que isso seja legal. Porque as pessoas estão perdendo a identidade. Né? As pessoas exatamente. estão perdendo a própria identidade. A questão ali da Virgínia, né? Que foi uma questão ali que... Meu Deus, ela postava a vida inteira dela nas redes sociais. Mas eu digo, talvez foi isso que o casamento dela, saber. sei lá o que. Não, assim... Adotar personagens, né? Eu vejo que é isso. Hoje você não basta ser empreendedor, cuidar do teu negócio, cuidar do teu... Cara, você tem que ser praticamente um artista, você tem que estar toda hora postando, tem que buscar viralizar, tem que ficar falando. E assim, o que eu percebo, eu já posto conteúdo há muito tempo. Tu acha que as pessoas, elas, quando vão procurar um serviço, elas vão buscar também, vamos olhar a rede social da pessoa lá, da empresa, né? Tu acha que isso é um ponto que as pessoas vão atrás? Ainda não é massivo assim, mas acredito que o futuro é esse, né? Tu pesquisar mais e tal. Só que a rede social em si não te traz muita credibilidade, porque o próprio Instagram não tem política nenhuma. Exatamente. De você cria página fake. E quanto mais tu paga, mais você... O Facebook era melhor, se tu for ver, porque o Facebook, pelo menos, a empresa tinha página oficial. Sim. E tem ainda, nós temos a nossa, mas no Instagram não tem o perfil oficial e tal. E outra, você pode até ter o selinho, mas se tu pagar 54, tu tem o selo, dependendo da conta que for, né? Então teria que ter uma regulamentação, uma fiscalização, para que, de fato, e o que é hoje, é um ambiente de negócios, as redes sociais. Sim. E aí teria que ter essa segurança para o consumidor até, para ele poder verificar se aquela empresa é séria, de quem ele está comprando. E às vezes eu vi, agora falando dessa questão de regulamentação, o que aconteceu? Eu vi uma empresa que foi criada aqui, a Valentina Lang, ela criou um negócio de biquíni, enfim. Aí fizeram um fake da loja dela, né? Fizeram um Instagram fake e denunciaram o Instagram original e o Instagram derrubou a conta original. Derrubou a conta original. Ela levou um tempão pra recuperar, né? Teve que pegar advogado. E o site que colocaram na conta falsa ficou lá vendendo. Pensa, deu golpe um monte de gente. Então, isso é depois ruim. Capaz dela ser processada e ter que devolver dinheiro ainda. Isso é ruim porque quando você também... É um assunto polêmico no Brasil, quando tu fala em regulamentar, né? As pessoas entendem que é mais uma coisa que está sendo imposta, mas tem coisas que teriam realmente que ser, né?
É que assim, ó, a semana passada... É que não é quando se fala em regulamentar, a pessoa tá pensando em não poder proibir, né? mais falar, ou não poder mais escrever nas redes sociais. Não é isso. Tem que Mas regulamentar normas, no sentido de ter normas para dar segurança para todo mundo. Você tem um ambiente de negócio seguro e saudável. Mas é por isso tanto para as empresas quanto para os consumidores. É por isso que quando a gente falou ali de política, eu digo da gente sair da bolha e tentar entender que hoje não é mais isso que é feito no Brasil, né? A gente não entende, não interpreta as coisas. E aí todo mundo, sim. Porque e talvez a intenção dele seja essa mesmo, né? Proibir de falar. Mas quando se fala em regulamentação, é justamente isso. Não é que você não vai mais poder falar. A questão é que você vai ter que ser penalizado pelo que tu falar. Porque às vezes, de fato, é uma mentira. Às vezes, de fato, é uma desinformação. Não é algo que é real. Às vezes, de fato, é um golpe. Infelizmente, tem muito, cara. Hoje a internet tá bizarro. E um ambiente legal de negócios que foi construído acaba se descredibilizando. Exatamente. Daqui a pouco as pessoas não vão mais querer fazer negócio online. Exatamente. Aí, cara, não, você pega o avião e vem aqui em São Paulo. Se quiser fechar negócio comigo, apertar minha mão, senão não faço. O que tu poderia potencializar, né? E eu acho que uma das maiores tendências, eu diria que é isso. E eu não vejo isso assim... pelo menos na minha visão limitada, com bons olhos, que é essa questão da superficialização das coisas, né? Uhum. Esses dias eu estava olhando uma página, porque eu sempre gosto de acessar uma página ou alguma coisa que aparece para mim e ir lá ver os comentários, né? Uhum. E eu vi justamente isso que você comentou. Tipo, o cara falou, pô, mas tem tudo isso de seguidor, deu tudo isso de view, mas não deu comentário. Gastou dinheiro para comprar, né? Ou seja, tipo, o cara foi lá, descredibilizou o resultado da empresa justamente por essa questão, porque deu views, mas não deu visualização. Logicamente deu falando... Views, mas não deu comentário. Não deu comentário, isso. E logicamente falando faz sentido, né? E eu vejo aqui, se tu quer comentário, tu tem que postar uma polêmica sobre política. Daí é na hora, né? Daí é na hora, né? Ou fala uma coisa muito bizarra, que nem nós vemos aqui no podcast, eu largo uma que um balão sim. Viraliza. Exato. E isso até, assim, cara, eu produzo conteúdo há muito tempo. Eu procuro produzir um conteúdo de qualidade, educativo, que elucida e que não viraliza. Pessoas, E nem é uma coisa que precisa viralizar. Eu sempre costumo dizer assim, se você puder o teu negócio tocar sem você precisar viralizar, porque os influencers hoje, é aquilo que eu digo, no Instagram você só vê a parte bonita, mas... acaba te escravizando, você tem que ficar o dia inteiro naquilo ali, né, gente? E o cara não a tua saúde mental vai pro saco. E o cara não consegue sair, né, para E aí é uma tendência. Só que é uma tendência ruim. Que ao invés de trazer uma melhoria de vida, tanto para o ser quanto para a sociedade, tende a piorar o negócio. E eu vejo um outro ponto, é essa questão, eu não diria da substituição, ou da substituição mesmo, dos empregos, né? Muito por IA. A gente comentou aqui numa questão de que não vai ser substituído, de que ele vai, você vai ter que se adaptar, mas eu vejo que vai ter uma substituição em massa, sim, mas ao mesmo tempo eu vejo que vai entrar numa lacuna, porque a geração Z não quer mais trabalhar. Quer dizer, não quer trabalhar, não é mais, né? Porque nem entrou no mercado de trabalho, já não quer trabalhar. Então eu vejo que o que a IA puder potencializar isso, vai ter que ser. Porque daqui 10 anos, como é que vai ser? Não vai ter mecânico, não vai ter... muita profissão não vai ter. Por quê? Porque as pessoas não querem fazer. Então eu vejo isso uma necessidade gigante. Que são necessárias. Né? Por exemplo, claro, como o Evandro falou, talvez eles estão pensando e vão soltar alguma coisa que no futuro a gente nem imagina. Mas eu não consigo enxergar uma IA, um robô, alguma coisa, construindo um prédio sem olhar humano. Então pode ser de alguma forma que vá para algumas funções lá dentro, então algumas coisas não vai, mecânica. Até esses dias eu estava falando com 2 conhecidos de mecânicas grandes daqui de Chapecó, e eles falaram, cara, tem um monte, tem a questão ali dos scanners e tudo mais, mas não tem nada que vá lá trocar uma peça. E outra, muito disso ainda tem a tua capacidade mental, porque às vezes aparenta um defeito. É que o feeling do dia a dia, exato, da experiência. E às vezes, tipo, o motor tá falhando. Pode ser 5 coisas. Então você precisa ir e investigar um pouco mais para você ter uma certeza de qual das coisas é para você trocar. Não pode ir lá e trocar o motor porque o motor está falhando. Então eu vejo que, claro, a IA pode, obviamente, avançar muito a ponto de... Mas eu acredito que vai ter uma limitação, porque a IA não vai ser ilimitada. Agora,
serviços dentro de indústria, né? Esse tipo de situação. Aí eu vejo que é diferente, porque de fato é uma mão de obra repetitiva e que muito bem pode ser substituído, né? A gente vê as próprias esteiras dentro de uma indústria. Eu paletizava na mão na minha época. Exato. Eu saí em 2009 dentro da Sadia. Esses dias eu estava treinando na academia e conversei com um cara que trabalha dentro de frigorífico e eu pedi para ele como que é lá no início. Ele falou, cara, é tudo robô, hoje não tem mais gente. Esses dias a gente atendeu uma empresa nossa, tudo máquina, que eles trabalham com toda automação. Eles fazem como é que é? Chega os porcos, os frangos por um lado, aí a máquina, a esteira, né, que eles chamam, descarrega todo aquele caminhão, sei lá quantos frangos chega, 5 mil dentro de um caminhão, acredito que esse é o número, uma coisa assim, 20 mil talvez, não tenho certeza. Ela descarrega tudo, e o caminhão sai, estaciona de ré no outro negócio ali, ela leva todos esses frangos, higieniza todas as caixas e carrega o caminhão de novo com as caixas vazias em menos de 20 minutos. Em menos de 20 minutos. Ou seja, esse tipo de serviço eu vejo que obviamente vai se proliferar ainda mais. Então eu vejo que essa é uma tendência, a geração Z tem que acordar. Sempre que surge uma nova questão, eu digo, sempre surge uma oportunidade, claro, né? Porque esses equipamentos que são de automação, enfim, que podem até usar IA para alguma coisa, eles também vão precisar de manutenção, né? Então tem que ter um profissional sempre por trás dessas ferramentas, né? E agora, para finalizar aqui, se vocês pudessem estar dando um conselho para quem está começando agora, qual seria este conselho? Bom, é difícil você dizer para outras pessoas o que elas devem fazer. Eu posso dizer o que eu fiz. Sempre procurei manter os pés no chão, trabalhar, cuidar das finanças pessoais, não misturar finanças pessoais com as da empresa. Pessoais, isso. Sempre com cautela, construindo caixa, buscando inovação, não ficar parado, desenvolver pessoas, principalmente ao teu redor, porque ninguém faz nada sozinho. Então, quando você é empreendedor, você tem o teu sonho, mas não quer dizer que as pessoas que trabalham com você, elas tenham o mesmo sonho teu. Então, você tem que desenvolver elas e fazer elas acreditar nos próprios sonhos que elas têm. Que é isso que vai fazer elas trabalhar, entende, junto contigo. Senão, elas não vão trabalhar junto com você para que essa entidade, esse organismo vivo, que é a forma que eu vejo uma empresa, se desenvolva. Porque pensa assim, o empreendedorismo é um negócio tão forte que quando a tua empresa ela se transforma em um organismo vivo e ela proporciona que pessoas que trabalhem com você realizem os seus próprios sonhos, isso é bom para todo mundo, não é? Não tem como todo mundo ser dono de empresa. O colaborador trabalha mais motivado, isso, né? Então não tem como todo mundo ser dono de empresa. Alguém vai ter que trabalhar nas empresas. Essa é a vida, sabe? Mas você construir um ambiente em que essas pessoas possam acreditar e realizar sonhos por meio daquela empresa, e essa empresa cresce. Quando essa empresa cresce, ela muda a vida dessas pessoas, a vida dos clientes, e ela começa a mudar o entorno. Porque uma empresa grande muda a cidade. Olha quantas grandes empresas mudaram em Chapecó. Uma empresa maior ainda muda um estado. Uma empresa maior ainda muda um país. Uma empresa global muda o mundo. Então, empresas grandes têm papel fundamental no mundo, porque ela constrói, ela melhora, ela evolui, ela gera riqueza. Aí que vem o papo de, cara, alguns veem o empreendedor como explorador, o cara que explora o mais-valia, que enriquece às custas do proletariado e tal, e outros têm uma visão como a que eu tenho, que grandes empresas, e aí claro que não tem só empresário bonzinho, tem muito empresário mau também, mas grandes empresas acabam melhorando o mundo como um todo. Perceba, hoje nós temos acesso a mais riqueza do que Dom Pedro I teve, gente. E ele era o rei. Entende? O cara não teve oportunidade de ter um iPhone. O cara não teve oportunidade de ter um carro. Sabe? Então isso é porque empreendedorismo, desenvolvimento tecnológico. Foram pessoas que desbravaram, o próprio Chapecó, né? Desbravador. Desbravador. Alguém empreendeu aqui, porque alguém viu a oportunidade aqui e começou a desbravar. E eu digo assim, Chapecó é um grande exemplo, porque eu disse, cara, se lá na década de 60, que Chapecó tinha um ciclo econômico da madeira, né? Madeira, enfim, quando esse ciclo econômico acabou, se a gente não tivesse Plínio Arlindo Denez, Mário Lanzastre, enfim, esses caras que foram pioneiros
no frigorífico Chapecó, na Cooperalfa e na Aurora, Chapecó não seria o que é hoje, essa potência. Né? Chapecó eu digo assim, quando você vai lá na avenida e vê aquela estátua de bronze do Coronel Bertazzo, do Plínio Arlindo Denese, do fundador da Aurora, lá, é porque esses foram os nomes que fizeram o Chapecó chegar onde está hoje, né? Então, você tem que ter a coragem, né? Lá atrás, porque eu penso, cara, o quanto era difícil as coisas no passado, né? Não se tinha estrada, né? Até se você olha, por exemplo, esses dias eu estava lendo um documentário sobre a história da Reunidas. A Reunidas, quando ela iniciou, ela teve que abrir as estradas para poder construir a linha. Para construir a linha. Então, tinha muito mais dificuldades no passado. Exatamente. Né? Hoje a gente é dificultoso, mas a gente não tinha mas é outro tipo de dificuldade. Outro tipo de dificuldade, né? Então, no passado foi mesmo esse pioneirismo, né? E foi necessário para a gente chegar à condição que está hoje, mas realmente não era fácil. Essa é a mensagem. Tem que acreditar, tem que empreender, mas tem que empreender com responsabilidade. Tem que ter um propósito, né, por trás, porque não adianta que nem você disse, eu só pensar em dinheiro e lucro e não pensar também no propósito, no bem dos meus colaboradores, ou, né, eles têm que estar ali trabalhando motivado para a tua empresa crescer, porque senão ela já pensou, chegar ali desanimado, cara, a pessoa não vai trabalhar direito, não vai vender, não vai vender. E a gente precisa entender também que a motivação normalmente não é só monetária. Então a gente precisa entender como é que age cada um dos nossos funcionários, justamente para saber como motivar. Tem muitos deles que não estão nem aí para salário, óbvio, reservando as devidas proporções, mas o que motiva ele é um elogio, o que motiva ele é uma foto no Instagram, o que motiva ele é um reconhecimento dessa forma, né? E isso que vocês falaram, eu acho que é muito importante. Esses dias eu estava vendo um psicólogo falar, eu não me lembro o nome dele, mas ele disse, a geração de hoje deveria ser a geração que não tem doenças psicológicas, porque ela tem tudo. Convenhamos que é o que a gente está conversando. A gente fez o documentário para uma cooperativa de crédito aqui em Chapecó, e aí nós ouvindo aqueles senhores falar de como foi lá no início. Então eles tiveram que cada um dar uma cota de 5 mil, 6 mil, 3 mil, para eles poderem montar uma cooperativa, para eles poderem juntar isso para poder comprar as coisas. E eu analisando ali, hoje eu tenho mais capital que o meu pai e a minha mãe fizeram na vida inteira. Hoje, em um mês, eu ganho mais do que meu pai e minha mãe ganham, sei lá, por 2 meses. Então, hoje a gente é tudo muito mais fácil. Claro, né, como a gente falou, são diferenças, são desafios diferentes do que eram no passado. Mas hoje tudo é muito mais fácil, então a gente tem que parar e agradecer um pouco quem a gente é, aonde a gente está e para onde nós estamos nos projetando, né? Então a mensagem que eu digo para quem está começando, primeiro, seja ético, seja verdadeiro, seja resiliente, não pare, porque os problemas vão chegar. Então, antes de você saber o que você quer fazer, entenda que vai ter problema, que vai ter desafio, que o céu é o limite, né? O céu do teu faturamento é o limite. Você pode faturar muito mais, tudo depende do modelo de negócio da tua empresa, como que você vai projetar, para que mercado você vai caminhar, como é que você vai trabalhar o financeiro dela. Mas o céu é o limite. Você pode faturar 50 mil, 100 mil, 1 milhão, 5 milhões, enfim. Tudo depende de como você vai trabalhar e de para onde você vai ir. E saia da bolha do que os noticiários trazem e tenta pegar essa questão mais micro, mais Chapecó. Chapecó é um celeiro, Chapecó tem uma oportunidade gigante para muitas áreas. Esses dias eu estava conversando, por exemplo, só na construção civil tem mercado para mais 30 anos. Então a gente tem muita coisa, tem muito a se explorar. Então a questão é, comece sem medo, se tiver medo, vai com medo mesmo, mas o principal de tudo, seja ético e verdadeiro, porque o resto, e outra, não é só sobre dinheiro. Dinheiro é uma consequência, então não foque no dinheiro, foque no que você vai poder mudar na vida de alguém.
O dinheiro vai ser uma consequência do que você está fazendo. Propósito, é um legado, né? E eu justamente, eu fiz faculdade de administração, né? E quando a gente faz faculdade lá de administração, a gente aprende que, né, o principal objetivo da empresa é gerar lucro, né? A gente, assim, eu nunca vi muito... O dono da empresa viver bem. Mas hoje em dia a gente se fala mais de propósito, né, dentro das empresas. Sim. E isso é legal também. Eu acho que isso é bom. A gente tem que se falar porque eu acho que a empresa, ela deve, claro, né, ela tem que gerar lucro para ela. O lucro pode até ajudar no propósito. Isso. Sem o lucro também o propósito não acontece. Mas ela tem que também gerar outras coisas, né? Ela tem que também pensar em boas ações, né, na comunidade onde ela está inserida para melhorar o mundo, né, que a gente tem. Porque é isso que faz a diferença, né? Porque justamente o que eu vejo assim... Você pega um grande empresário, cara, ele não vai comer mais do que você, ele não vai vestir mais do que você, ele não vai andar com 50 carros. Então, ainda é um pensamento arcaico, posso dizer até assim, isso de que o empresário é malvado e todo esse lucro bilionário ele coloca no bolso e... Exatamente. Não é assim. Empresas grandes têm muita responsabilidade. Até porque tu vê onde ele está todo dia, né? Empresas grandes ajudam muito a comunidade que elas estão inseridas, né? Por exemplo, tem empresas que às vezes vão construir um empreendimento e precisa mudar o trânsito de uma região. Então elas vão lá, elas fazem investimentos privados, né? Então a comunidade ao entorno se beneficia, né? Ela não é aquele vilão que as pessoas... Mas isso é um problema cultural no Brasil, que isso foi colocado desde muito pequeno nas pessoas, né? Que a empresa é um vilão... O dinheiro é inimigo, só fica rico quem é ladrão. Que o patrão, né, que o patrão não vai pagar o teu FGTS e teu INSS, que ele tá te roubando, que ele tá te explorando, porque se você ficar... Por exemplo, antigamente, quando eu comecei a trabalhar com 15 anos de idade, né? Tinha um jovem aprendiz, e então... depois que eu saí do programa, comecei a trabalhar já de carteira assinada definitivamente, eu sempre tive aquela questão de se a empresa precisar que eu fique meia hora a mais, eu vou ficar. Hoje em dia, né, meu Deus, é um crime, né, porque é capaz da pessoa ir lá no... Mas isso é uma visão empreendedora também, que você empreende para você, e quando você faz um trabalho diferente, se aquela empresa não enxergar esse trabalho, outros vão enxergar. A carência de bons profissionais que tem. Hoje tá muito difícil, né? Se você é um profissional foda, você tem espaço para ganhar muito dinheiro, para crescer, sabe? Nós temos carência de gente que tem fome, gente que tem capacidade e que queira crescer. Ou talvez um pouco do que os nossos antepassados se esforçaram, trouxeram evolução, tecnologia e tal. Avançou, que agora algumas pessoas se acomodaram. Estão tendo um celular, imagina, né? Uma fonte inesgotável de dopamina. Tá legal, tá aqui. Eu vejo, lidando com muita gente durante muitos anos, eu vejo que eu tinha e tenho ainda muita fome. Não, do que você tem fome? De mais dinheiro? Não é isso. É fome de justamente sentir que eu tenho capacidade de fazer algo, de melhorar, de evoluir, de aprender mais. Por outro lado, eu vejo algumas pessoas que não querem. Você pode empurrar, você pode puxar, você pode olhar no olho do cara no mesmo nível e dizer, vem comigo, vamos? Não quero. Elas não têm essa curiosidade, né? Tá bom aqui, tá confortável aqui no meu quarto, no escuro do quarto. Então, eu acho que assim, também essa questão da gente ter tudo muito fácil e de ter tudo ali, às vezes também dificulta as pessoas pensarem um pouco diferente, né? Exatamente. É um negócio que eu vejo assim, eu sou uma geração que eu sou milenal, né? É a geração de 95 pra frente. E aí eu vejo a nova geração que tá vindo e tu vê, cara, eles são uma geração que estão muito conectados, então se tu pedir ali de vídeo, essas coisas, eles sabem fazer, né? Mas assim, é aquela coisa, chegar 5 minutinhos mais cedo, ficar 10 minutos a mais. Por exemplo, assim, eu na minha empresa, se precisar, eu faço, entendeu? Mas o dia que eu quiser alguma coisa, a minha empresa também entende. Porque eles, o Anderson
né? É que O Anderson daí faz, essa visão do vilão. né? A empresa é vista como vilão, você só vai fazer o teu. E tem mesmo empresa que explora, não tô dizendo isso. Não, né? isso tem, né? Mas você tem que saber, que eu digo, se você faz mais do que você é pago para fazer, um dia você vai ganhar mais. Vai ganhar Porque mais. alguém vai te reconhecer. Se não for naquela empresa, vai ser em outro lugar. Ou na tua própria. Porque a pessoa que é determinada e faz mais, ela também olha... Bah, tô fazendo o que aqui? Tô fazendo mais do que me pagam. Mais do que não deveria, me valoriza, vou fazer pra mim. Aí você vai lá e abre o teu negócio. É a inquietação, né, que ela gera. E agora eu queria que vocês deixassem, então, justamente uma mensagem final do nosso podcast aqui, falando nesse sentido. Empreender transforma. Acho que essa é a mensagem. Eu acho que seja resiliente, não tenha medo e vai. Se tiver medo, vai com medo mesmo. Vai com medo, né? Não ter medo. O medo tu perde no meio do caminho. Eu que duvido que tenha um cara que vai saltar de paraquedas, vai saltar de queda livre, que o cara vai lá sem medo. Sim, Eu acho que ter um friozinho na barriga, Mas né? O cara não é humano. Então tá, pessoal, eu gostaria de agradecer vocês. Eu acho que foi muito proveitosa essa conversa, né? Vocês são nossos patrocinadores na convenção nacional, né? Então a Atos Produtora e a Rede Sul, né? Então são duas empresas muito bem avaliadas. Até eu fiz uma pesquisa e eu fui lá e olhei tuas críticas no Google. Legal. Eu fiquei admirado, que tá 5 a tua nota. E é uma coisa que eu sempre faço por padrão. Quando eu quero conhecer uma empresa, eu olho as críticas do Google, porque ali diz, se tem alguém insatisfeito contigo, ela vai lá e reclama. Eu Reclame olho o Google aqui. e reclame aqui, eu sempre olho. Eu reclame aqui também. Então, parabéns para vocês, né, por ter essa boa avaliação e por ter essa visão, né, que o empreender ele traz muita solução, gera, né, e que bom que a gente possa ter mais pessoas, através dessas nossas falas, tá encorajando as pessoas a buscarem novas ideias, buscarem soluções, porque os problemas estão aí, né? Mas todo problema, ele também gera uma oportunidade de solução, gera uma oportunidade de você tá buscando. Então gostaria de agradecer novamente e convido então o pessoal que está acompanhando nosso podcast para estar acompanhando os nossos próximos episódios sobre a Convenção Nacional. A gente vai trazer outros temas aí, não só na trilha de empreender, mas nas outras trilhas de conhecimento, né, que a gente tem. E é isso, gostaria de agradecer, muito obrigado. Obrigado pelo convite, sempre que precisar estamos à disposição. Digo mesmo, estamos aí. Certo, então. É isso. Podcast é sempre